Glória a Deus. Sou da amada igreja do Papai do Senhor, amém? Para mim, motivo de muita alegria estar aqui juntamente com os irmãos e também pela oportunidade que me é dada de mencionar um pouco da palavra de Deus. Glória a Jesus. Nós ouvimos louvores, nós oramos. A Bíblia diz que o louvor é tão poderoso que Deus habita dentro dos louvores. Só que a palavra, a Bíblia diz que Jesus é a palavra. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, versículo 1 em diante. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, do versículo 1 em diante. Aqueles que encontraram, se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda de seu manto enchia todo o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Amém? Pode se assentar adorando o nome de Jesus. Glória a Deus. O texto que nós lemos é um texto familiar para toda a igreja. Esse texto nos diz a respeito do chamado do profeta Isaías. Aleluia. Glória a Deus. Esse texto nos conta a respeito do chamado do profeta Isaías. Texto esse que está inserido no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nós vamos encontrar os livros antes do nascimento de Jesus. Mais especificamente, livro do profeta Isaías. Isaías é considerado um profeta maior, uma vez que ser chamado de profeta maior não quer dizer que Isaías seja maior em unção, maior em autoridade, maior em poder do que aqueles que são considerados profetas menores, como Abacuque, como Amós, como Joel, entre outros. Mas o termo profeta maior diz a respeito da quantidade biográfica, ou do tanto que se sabe ou se entende da vida do profeta. Nós encontramos na Bíblia alguns profetas que são considerados profetas grandes, como Elias, ser chamado de o leão dos profetas. Embora Elias ser chamado de leão dos profetas, Elias não construiu nenhuma obra literária. Eliseu, sendo profeta da porção dobrada, Eliseu não escreveu nenhuma obra literária, mas outros contaram acerca daquilo que tais homens de Deus fizeram. Só que o livro do profeta Isaías é o maior livro profético de toda a Bíblia Sagrada. O profeta Isaías, ele é considerado o evangelista do Antigo Testamento, ou profeta messiânico, porque ele é o único profeta no Antigo Testamento que a base maior da sua profecia é a chegada
é a manifestação de Cristo aos homens. Por isso ele ganha o termo de profeta messiânico. Mas quem é Isaías? Acredita-se que Isaías fora primo do rei Uzias. Acredita-se que ele tinha uma linhagem real. Nós encontramos na Bíblia, no livro do profeta Isaías, algumas expressões, justamente Isaías, filho de Amós. Essa expressão é repetida por diversas vezes, em ocasiões importantes, mostrando que ele tinha uma influência, tanto na política, tanto na monarquia, e tanto dentro do termo profético para com Israel. Só que Isaías, no capítulo de número 6, é o seu chamado. Do capítulo de número 1 até o capítulo de número 6, Isaías prega, Isaías profetiza. Só que do capítulo 1 ao 5, Isaías é considerado o profeta sem revelação, o profeta sem visão, porque ele profetiza do capítulo 1 até o capítulo de número 6. Só que ele só vai encontrar o Senhor no capítulo de número 6. E me chama a atenção quando nós vamos ler do capítulo 1 ao capítulo 5 do livro do profeta Isaías. As expressões da profecia de Isaías é essa: ai de vós, ó povo rebelde, ai de vós, ó povo de duro coração, ai de vós, ó povo obstinado. Ele é considerado um profeta sem visão, um profeta sem revelação. Mas quando nós nos deparamos com o capítulo 6, a Bíblia diz que no ano que morreu o rei Uzias, esse ano é 740 antes de Cristo, no ano que morreu o rei Uzias, Isaías vai declarar: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aqui nos encaixa uma pergunta: por que Isaías só vê o Senhor depois que Uzias morre? Porque Isaías só consegue enxergar o Senhor depois que Uzias morre. Nós vamos encontrar na Bíblia, no capítulo 26 do livro de 2ª Crônica, a história do rei Uzias. Quem é Uzias? Uzias é o 10º rei da tribo de Judá, ou do reino do sul. Uzias é um rei. Uzias é um rei que faz uma reforma e uma revolução espiritual. A Bíblia diz que ele abriu cisternas, que ele abriu rotas, e que ele construiu um exército tão grande, tão grande, tão grande, que só os capitães de seus exércitos eram 2.600 homens. Uzias tem poder, Uzias tem autoridade. Há quem diga que Uzias foi o maior rei do Antigo Testamento, depois de Salomão. Só que a Bíblia diz que Uzias, por ser tão grande, o seu coração se incha. E aqui começa a queda de um homem. Quando o homem incha o teu coração, quando o coração de Uzias se inchou, ele foi no templo, pegou o incensário e disse: vou oferecer a Deus. Só que Uzias é rei, oferecer incenso é para sacerdote. Uzias entra no templo, pega o incensário e vai oferecer a Deus incenso. O sacerdote Azarias entra no templo e vai dizer: não te compete essa função, porque essa função nos é dada a nós. Nós temos que entender, no Antigo Testamento havia duas funções de suma importância: a monarquia e o sacerdócio. E o que era a monarquia? A monarquia era o governo humano, a monarquia era o governo que regia os homens. E o que era o sacerdócio? O sacerdócio era o governo divino, era aquilo que Deus dava e governava o povo. Só que Uzias, aleluia, ele é rei, ele é da tribo de Judá, ele não é sacerdote. Sacerdote nasce da tribo de Levi. Só que ele entra no templo para oferecer incenso. A Bíblia diz que ele entrou no templo, a Bíblia diz que ele pegou o incensário, a Bíblia diz que ele pisou no santo lugar. Só que a Bíblia diz que Deus não fez nada, mas quando ele estende a mão para tocar no sacerdote, a Bíblia diz que a lepra lhe acometeu na testa. Eu vou falar de novo. Ele entrou no templo, não aconteceu nada. Ele pegou o incensário, não aconteceu nada. Ele chegou no santo lugar, não aconteceu nada. Mas quando ele estendeu a mão contra o sacerdote, a Bíblia diz que uma lepra lhe veio. Aleluia! Eu prefiro acreditar essa noite que os homens podem mexer com quem quiser, só não pode tocar em sacerdote, só não pode se levantar contra sacerdote.
Uzias é acometido por uma lepra. Essa lepra vai colocá-lo num lugar chamado de leprosário. A Bíblia diz que ele é acamado pela lepra. E o que é a lepra, gente? A lepra é a pior doença da Bíblia. A lepra é a pior doença de toda a história bíblica. Ela acometia um homem. Quando a lepra acometia um homem, quando ela pegava em um homem, o homem tinha que se afastar da sociedade, o homem tinha que se afastar do templo, o homem tinha que se afastar da família. Uzias está acometido de lepra. E o que me chama a atenção, que os primeiros sintomas da lepra é esse: a perda de sensibilidade e a perda de movimento. Tem gente que não sente mais só porque levantou a mão contra sacerdote. Tem gente que não consegue caminhar mais porque estendeu a mão contra sacerdote. Mas essa noite tem um decreto divino: quem se levantar contra sacerdote vai ser acometido de lepra. Só que aquele mesmo Deus que acomete de lepra, a Bíblia diz que ele fere, mas também sara. Tem solução para quem toca em sacerdote. Só que para Uzias não teve. A Bíblia diz que Uzias vai morrer, e Deus vai se revelar ao profeta Isaías. Aqui eu entendo porque Deus chama Isaías depois da morte de Uzias. Porque enquanto a lepra governa, não tem como o profeta governar. Mas está chegando o momento que Deus vai tirar muita gente leprosa do governo. Eu vou falar de novo. Está chegando o momento que Deus vai tirar leproso do governo e vai levantar profeta. Oh glória! Está chegando o momento que Deus vai tirar leproso do governo. Aleluia! E vai levantar profeta. Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A posição que Deus está é assentado. Isso aqui me chama a atenção, porque a posição que é assentado é quem tem o domínio, é quem tem o controle. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías está dizendo: o trono da terra está desocupado. Só que eu vi o Senhor no alto e sublime trono, e Ele está sentado sobre ele. Pode perder o controle na terra, aleluia, só não vai perder o controle do céu, porque aquele que está sentado ainda tem o controle. Eu vou profetizar para alguém nessa noite: Deus está sentado sobre o trono, e Ele tem o domínio da tua casa, e Ele tem o domínio da tua família, e Ele tem o domínio de você. Oh glória! O Senhor está sentado sobre o alto e sublime trono. A Bíblia diz que a capa, o cetro do manto de Deus, enche todo o templo. Imagina o tamanho desse Deus, que só a sua capa enche o trono do céu, enche o templo do céu. Isaías enxerga o Senhor. Quando ele enxerga o Senhor, ele vê um culto no céu, ele vê um culto na glória. E se eu pudesse dar um tempo essa mensagem essa noite, e eu quero dar, aprendendo a adorar com os serafins. Isaías é a adoração dos serafins. E o que é serafins? São seres ardentes em fogo, são seres flamejantes, são seres inflamados. A Bíblia diz que eles têm 6 asas, eles estão voando. E a única vez na Bíblia, eu vou falar isso para você gravar, a única vez na Bíblia que você vai encontrar a expressão que tem alguma coisa acima de Deus é aqui. A Bíblia diz que os serafins estavam acima dele. É a única vez na Bíblia. Mas por que os serafins alcançam esse nível? A Bíblia diz que eles tinham 6 asas, com 2 cobriam os pés, reverência. Guarda os teus pés ao entrarem na casa de Deus. Com 2 cobriam o rosto, humildade. E com 2 voava. Eu quero falar sobre humildade essa noite. Quantas pessoas não encobrem o rosto, aleluia, mas também não sobem no nível. O serafim só consegue chegar alto porque não aparece. O serafim só consegue voar alto porque não aparece. E a adoração é isso. A adoração não é o meu rosto, a adoração é o rosto dele. Eu lembro do Salmo 24. Essa é a geração que busca a tua face.
rosto não aparece. Lembra de Naamã? Eu não vou mergulhar não. Por que não vai mergulhar, Naamã? É porque quando mergulha a gente desaparece. Aí tem gente que não quer se humilhar porque quando se humilha desaparece. Aleluia. Só que quando o homem aparece demais, Deus desaparece. Só que quando o homem some, é Deus quem aparece. Eu lembro de Eliseu: ô Naamã, eu não vou botar nem a minha cara, porque para operar milagre não é minha cara que tem que aparecer, é a cara dele que tem que aparecer. Aleluia. Eu vou entrar no contexto. A Bíblia diz que Jesus está na reunião dentro da casa de um homem chamado Simão, e eles estão jantando, e eles estão comendo, até que uma mulher, aleluia, ela tem desejo de adorar a Deus, só que não tem cadeira para ela, não tem espaço para ela, e o que ela faz? Ela entra debaixo da mesa, e alguém consegue enxergar alguém debaixo da mesa. É só que a Bíblia diz que Jesus recebe a adoração dela. É quando desaparece que ele aparece, é quando a gente soube que ele se apresenta. A adoração dos serafins, elas são baseadas, aleluia, na humildade. Eles escondem o rosto. Quando eles escondem o rosto, eles vão subir tão alto, que a Bíblia diz que eles estão voando acima do trono de Deus. Quando eu leio no livro de Apocalipse, nós vamos encontrar essa mesma temática, o mesmo cenário, só que os serafins não estão mais no alto, e a Bíblia diz que eles também não estão mais com o rosto coberto, o rosto está mostra. Aí quando aparece demais, desce o nível, mas quando esconde, sobe o nível. Eu vou falar de novo: quando a gente aparece demais, a gente desce o nível, mas quando a gente esconde, a gente sobe o nível. Quando a gente aparece demais, a gente desce o nível, mas quando a gente esconde, quando a gente, aleluia, não aparece, é Ele quem aparece, é Ele quem aparece, e eles voavam acima dele. E aqui entra mais um princípio da adoração. E o detalhe: eles não clamavam santo, 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 é o Senhor dos exércitos para Deus. A Bíblia diz que eles clamavam uns para os outros. E a gente ouve demais: os serafins dizem santo, santo, santo é o Senhor. Só que eles dizem um para os outros. Isso aqui é comunhão, isso aqui é unidade. Quando um serafim consegue adorar juntamente com o outro, e clamavam uns para os outros, aleluia, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A comunhão, a unidade é o princípio da unção. A comunhão é o princípio da unção. Salmo de número 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça, da cabeça escorre pelas barbas, e das barbas para o vestido. O corpo de Cristo é assim, quando está unido. Jesus é o Cristo, a própria unção. Aí quando a igreja adora unida, a unção desce na cabeça. Aí a unção corre pela orla do vestido até incendiar todo o corpo. A comunhão é o princípio da unção. E eles já estão adorando. A Bíblia diz que a adoração dos serafins fez um arco, ou alicerce das portas, os umbrais das portas no céu se moveram. O meu entendimento é esse: não se existe coisas tão firmes no céu, de maneira que o próprio Cristo disse assim: peça vontade na terra, como ela já é no céu. Só que na adoração dos serafins, a Bíblia diz que os umbrais das portas se moveram. É Deus mudar a estrutura da porta pela adoração. É
porta do sepulcro tem uma pedra de 2.000 quilos, selada pelo Império Romano, e ainda tem 2 guardas na porta. Só que ela sai mesmo assim. Não importa o que está na frente, eu vou oferecer o perfume. Não importa o que está impedindo, eu vou oferecer o perfume. Aleluia. Não importa o tamanho da barreira sobre a porta, eu vou arredar meu perfume para a casa dele e vou oferecer perfume. A Bíblia diz que quando Maria Madalena chega, a pedra já estava removida. Quando Maria Madalena chega, a pedra já tinha sido tirada. Eu vou profetizar. Deus já está dizendo: você vem adorar e eu estou tirando a pedra lá. Você vem adorar e eu estou removendo a pedra lá. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Aleluia. Aleluia. A porta se moveu. Deus está movendo portas. Deus está movendo portas. Ei, homem, somente se a adoração moveu a porta lá em cima, imagina aqui embaixo. Aleluia. Se a adoração balançou a porta lá em cima, imagina a adoração da igreja aqui embaixo. Oh glória. Lembra que eu disse quem é Isaías? Isaías é o profeta sem revelação, que até o capítulo 5 pregava: ai de vós, ai do povo, ai da nação rebelde. Versículo 5 do capítulo 6. Isaías vê o Senhor, e a pregação de Isaías não é ai de vós, ai de mim. Aleluia. Não é ai de vós, ai de mim, que vou oferecendo, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim. Aí tem gente dizendo que encontrou Jesus, que encontrou a Deus, mas diz assim: ai de você, ai desse povo, ai de vós. Mas eu vejo na Bíblia, quando encontra ele, é ai de mim, ai de mim. Tem gente olhando demais para os outros, porque não viu ele ainda, porque não encontrou ele ainda, porque quando você encontrar com ele, você vai entender que quem precisa é mais você do que ele. Isaías agora tem autoridade para profetizar, pois agora ele é um profeta com revelação. Ele viu o culto, ele viu a adoração dos serafins, e aqui eu encerro. Só que agora o próprio Deus é quem dá a palavra no culto. O próprio Deus é quem abre a boca no culto e diz assim: quem há de ir por nós? Quem eu enviarei? Isso aqui é Deus falando. Quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? E aqui Isaías entende: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu aprendo na Bíblia, só pode ir em nome dele quem um dia veio para ele. Porque o primeiro chamado de Jesus não é ide, é vinde. Aí tem gente querendo ir primeiro, mas não veio. Tem que vir primeiro, depois vai. Tem que chegar a ele primeiro, depois ele manda. Tem que vir a ele primeiro, depois ele envia. Isaías chegou e depois foi em nome dele. Se coloca de pé essa noite. Essa adoração está movendo as estruturas essa noite.
seja eu, mas que seja o Senhor em nós. Pai, eu te peço essa noite, visita